conversa entre amigos, né? Nossa, é uma coisa maravilhosa, ainda mais nesses dias, né, de carnaval, de folia, que a gente comete muitos desatinos, né? Entorpecidos também nessas vibrações que o planeta está envolvido nesse momento. Então eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o livro Memórias de um Suicida. Vocês já leram? Não, né? É de cabeceira de cama, eu falo, porque depois que a gente lê, não leu ainda? É excelente. É um livro que merece nosso tempinho, tá? A disponibilidade. Em algumas épocas da minha vida eu entro em umas transições meia loucas. Então aí surge um espírita mais velho e fala, lê tal livro. Aí eu pego e leio. Então eu tinha 2 livros que eu era apaixonada, que é o Médico de um Aumento de Alma, o Há 2000 Anos e agora Memórias de um Suicida, que são livros que mexem com o nosso íntimo e faz com que a gente tenha umas transformações e conflitos ao mesmo tempo. Mas para começar, vou fazer uma descrição da segunda-feira de carnaval, que é do livro Nas Fronteiras da Loucura. Esse livro é um livro também que para mim foi muito bom, porque ano passado, nessa época, eu tive um problema de saúde familiar e eu não tinha uma casa espírita, nem a que eu frequentava estava aberta. E eu falei, onde eu vou? E aí eu descobri que tinha casas espíritas que estavam abertas na cidade. E eu fui atendida em uma dessas casas, nessa época, e foi numa segunda-feira que iniciei um tratamento também de saúde por uma pessoa muito querida minha. Então a importância disso. E eu já tinha lido o livro, e esse livro é muito bom. Então ele fala assim, é engraçado que é uma segunda-feira de carnaval que começa o livro, né? E cá estamos, então olha a nossa responsabilidade. Diva, vem pra cá que você tá torta aí. Sobre a liderança enérgica e amorosa do venerável Bezerra de Menezes, grupos organizados de espíritos benfeitores desdobram-se na proteção de foliões, quase sempre jovens à caça de sensações, que sucumbem aos apelos do álcool, das drogas e do sexo livre. Inicia-se com densas nuvens psíquicas de baixo teor vibratório que encobriam a cidade imensa e generosa, no Rio de Janeiro, no caso da descrição do livro. Nos intervalos, o ruído atordoante dos instrumentos de percussão incitava ao culto bárbaro de prazer alucinante, misturando-se aos trovões galopantes, enquanto os corpos pintados, semi-despidos, contorciam-se em desespero e frenesi, acompanhando o cortejo das grandes escolas de samba, no brilho ilusório dos refletores que se apagariam ao amanhecer. Milhares de pessoas imprevidentes, estimuladas pela música frenética, pretendendo extravasar as ansiedades represadas, cediam o império dos desejos e logo se enlouqueceriam. Um espetáculo pandemônico deprimente que sempre leva alguns ao passar as loucuras e os suicídios. Então esse livro ele mostra a importância das casas espíritas abertas nesses dias de carnaval. A importância de nós reunidos hoje aqui é de extrema necessidade. Muitas legiões de servos de esferas superiores passam por aqui para se munirem de energias para estar podendo cuidar dos nossos filhos, nossos amigos, de nós próprios que estejamos em qualquer lugar para uma alegria, né? E também para proteger aqueles que de uma maneira, às vezes até assim, sem noção, não percebem o grau do comprometimento que estão adquirindo nesses dias. Então as nossas vibrações, elas são assim, de extrema importância para eles. No livro Memórias de um Suicida, ele fala disso. Por que o carnaval é uma época onde muitas pessoas, após o carnaval, entram em sérias depressões? Sérias. Por quê? Porque aqueles 4 dias de alegria, aquele ritmo frenético, bebidas, drogas, sexo, conhecimento, envolve-se com outras pessoas. E essas outras pessoas emitem vibrações que vão prejudicar as pessoas que não têm uma capacidade ainda emocional constituída e vão ficando debilitadas através do vampirismo e de obsessões que adquiriram durante esses dias. Por isso que tem-se a preocupação extrema com o suicídio. O suicídio, ele é uma questão que, para muitos,
acontece nada, né? Ah, eu vou lá, acabo com a minha vida porque eu estou num momento muito terrível e ponto. E eles acordam vivos, com aquele problema ainda existente e com outro problema ainda mais agravante, que foi o ato de tirar a própria vida antes da hora. Então, o que Maria, nossa Mãe Santíssima, zela por nós? Maria, Mãe abnegada e misericórdia, se dispôs a socorrer o mais infeliz dos infelizes dos homens. Olha a função dela. Então, se ela vai cuidar dos homens mais infelizes, e nós? Né? As emoções, elas são muito perigosas. Sentimentos são perigosos. Tudo que nós temos em excesso são perigosos. Aqui eu vou descrever 3 companheiros que estavam desencarnados no umbral e foram resgatados do Vale do Suicídio. Tem mais, mas eu vou falar de 3 em específico porque foi o que me tocou em especial. Quando nós falamos em amor, é sublime, é liberdade, é conforto, é temperança, é alento. Isso é amor. Quando nós falamos de ciúmes, é desespero, é terror, é pânico, é ansiedade, é depressão, é posse. Quando nós falamos de mágoa, nós falamos de orgulho ferido. Nós estamos falando também de falta de amor próprio. Então, todos os sentimentos negativos levam às loucuras, e as loucuras levam às doenças psíquicas, e essas doenças psíquicas se desenvolvem na parte depressiva das pessoas, porque elas têm frustrações, não conseguem se aceitarem, e aí elas começam então a partir pela fuga. E é isso o que acontece com todos nós aqui na Terra, porque nós aqui, em particular nós espíritas, estamos aprendendo pela milionésima vez tudo isso, estamos repetindo isso pelo não sei quantas vezes. Muitas vezes já fomos suicidas, em outras e estamos aqui tendo os nossos resgates, né? Sendo amparados pela espiritualidade maior, para que a gente nessa consiga vencer algo que nas outras nós não conseguimos. Então é assim, eu falo que as trevas, elas são muito bem organizadas. Quando a gente sai para fazer um baile de carnaval, alguma coisa, as trevas já estão todas posicionadas. Você vai atrás daquele ali porque ele gosta de bebida. Você vai atrás daquela ali porque ela gosta de sexo. Você vai atrás daquela ali porque ela é fanfarrona. Você vai atrás daquele ali porque aquele ali fuma, aquele ali faz um monte de coisas que você está afinizado. E cada um se acopla a nós de uma forma muito certa. Sabe como dá assim? Eles já vão certinho, tira certinho. E eles ficam a noite inteira nos vampirizando, nos induzindo. E nós vamos ali nos entorpecendo com as músicas, com a alegria, com a bebida, e a gente começa a se envolver naquelas vibrações. E quando nós vemos, é um caminho sem volta, porque nós podemos ter uma gravidez indesejada, nós podemos ter uma doença indesejada, nós podemos ter alguém fixo na gente indesejado, porque nós só queríamos uma brincadeira e de repente você arruma uma pessoa que vai ficar no teu pé a vida inteira te obsediando, e você se sente sem saída. E a maioria das vezes o suicida é uma pessoa que se vê sem saída. Camilo Castelo Branco foi um escritor que chegou por volta dos seus 40 anos, ele era um escritor muito famoso na época, em Portugal. E aos 40 anos, por volta de 40 e poucos anos, ele ficou cego. E ele era bem sucedido, tinha família composta, né? Era uma pessoa que todo mundo admirava. E naquele momento de que ele ficou cego, o orgulho dele ficou tão ferido porque ele disse: imagina eu, um escritor famoso, ficar dependendo dos outros, ficar cego, não poder fazer o que tanto gosta, que é escrever. Entrou num desespero total e tirou a vida dando um tiro no ouvido. Esse foi o caminho. Juntamente com ele, e eu falo que as trevas são organizadas porque eu achei muito
providencial. Nesse livro, quando ele provoca, né, o seu desencarne, ele vê que ele está vivo, morto e vivo. Ele se vê morto e se vê vivo. E ele fica repetindo essa cena, gente, milhares de vezes. Ele fica preso ao corpo 28 dias. Ele fica vendo a decomposição do seu corpo ali. Ele fica preso lá no caixãozinho com ele, vendo o corpo ali. E ele olha pro corpo e vê que ele está vivo do lado de cá. E olha pro corpo e vê. Mas ele tinha que aprender que a vaidade não era algo que deveria ser mantido. Que ele não poderia estar apegado àquele corpo material. Quando, enfim, ele consegue se desprender da cova, ele começa a perambular pela cidade em busca dos seus familiares. E neste momento, que eu acho que isso é muito importante para nós que vamos desencarnar novamente, ele passa pelos lugares e as pessoas começam a falar: ih, morreu aquele homem lá, ih, aquele escritor era arrogante, orgulhoso, um chato. Ele começa a ouvir as verdades que ele não sabia que ele era, porque aos seus olhos ele era um excelente escritor, maravilhoso lá, sabe, cheio de pompas, e as pessoas que estavam ao redor achavam ele um arrogante, porque ele não olhava na cara de ninguém, que ele se achava o máximo. E ele começa então a dar de cara com a sua realidade e se desespera. Ele entra na casa dele, os móveis já estão mudados de lugar, e ele se desespera, porque ninguém poderia mudar nas suas coisas. Ou seja, a vida segue. E nesse momento ele é atordoado pela legião dos suicidas, que fizeram com que ele saísse do ambiente do porto e fosse levado para o Vale dos Suicidas, juntamente com as outras falanges. E lá, gente, é organizado. Eles vivem em cavernas, e as cavernas têm números, são mapeadas pela espiritualidade. Não tem um indivíduo que fica escondido na lama, nos buracos, nas cavernas, nas árvores, que não seja monitorado pela legião de Maria. Ela tem aparelhos que mapeiam e rastreiam e eles vão pondo chip em todos, então eles sabem, a cada momento de um arrependimento, a máquina os leva até lá e eles fazem um resgate maravilhoso. Então todos estão sendo observados, todos, nenhum é abandonado por ela. E junto com o Camilo estava também o Mário Sobral. Mário Sobral teve um relacionamento extraconjugal. Ele era um homem disposto a muitos bens materiais, tinha família constituída, filhos, tinha uma família feliz. Mas ele conheceu uma jovem brasileira. E essa jovem brasileira, muito bonita, muito cheia de atrativos, fez com que ele tivesse um relacionamento extraconjugal e começou a tirar todos os bens que ele tinha, porque ela já era uma garota que não era uma garota para casar, e sim uma meretriz na época que vendia prazer. E ele se envolveu loucamente com ela até que chegou num ponto que ele perdeu todos os seus bens. E ele diz para ela: olha, minha mulher largou de mim, eu tô pobre, eu vou morar com você porque agora nós vamos fazer a nossa vida. E ela disse: vai procurar tua turma, meu querido, porque eu já arrumei um outro aí, ricão, tô indo com ele pro Brasil e eu não quero ficar com você. Olha que interessante. No momento do desespero, ele viu-se enlouquecido e ele ia passar vergonha na cidade onde ele estava, porque todos já sabiam que ele tinha uma amante, que ele tinha sido escorraçado pela mulher pobre e ainda depois escorraçado pela amante. Ele, no ímpeto de loucura e de ciúmes, porque nunca imaginaria que ela poderia ser de outro, brutalmente ele juntou pelo pescoço e estrangulou ela. E todo mundo que estava ali na onde ela morava, que tipo um bordel, pra gente falar assim, pra mostrar o ambiente, ouviu ele sufocando e ela pedindo socorro e começaram a esmurrar a porta e ele, no desespero, matou-se. Então ele cometeu um assassinato e um suicídio. O que eu quero chegar são nas penas para cada um deles. Um pela vaidade, um pelo crime passional e agora nós vamos ver o outro, que é o Jerônimo. Jerônimo, ele era um homem muito rico.
Ele era dono de hoje um empório de bebidas, mas muito rico mesmo, bem posicionado. Tudo isso no Porto, tá, gente? Em Portugal, na cidade do Porto. Ele era muito rico e ele tinha 2 filhos. Se eu não me engano, é Albino e a Margarida. São os 2 filhos que ele tinha e que ele tinha um zelo muito grande. Ah, ele tinha uma filha mais velha também. Ele tinha um zelo, um carinho, porque ele era rico. Então os filhos tinham de tudo, do bom e do melhor, tudo. Imagina tudo que o dinheiro pode dar, esses filhos tinham. E ele tinha um amor tão grande pelos filhos, que ele sempre estava com os filhos ao seu redor. Pois veio a falência. Muitos credores, muitas dívidas e ele perdeu tudo, teve que abrir concordata na época. A falência para ele foi algo assim muito humilhante. Porque ele sempre foi o provedor da família, ele sempre deu tudo, ele sempre ajudou a todos. E num certo momento ele perdeu tudo, ele teria que chegar em casa e falar que ele não tinha mais nada. E essa vergonha o levou a cometer o suicídio, também dando um tiro na sua cabeça. Mas o que aconteceu com Jerônimo? Jerônimo tinha Margarida de 7 anos e tinha Albino de 18 e tinha uma filha mais velha. A filha mais velha era mais centrada, já tinha um relacionamento mais sério. Logo deu um jeito na vida, foi trabalhar num hotel, mesmo saindo da reputação de rica da sociedade, ela aceitou um trabalho de camareira, foi para um hotel trabalhar. O filho já se envolveu com os amigos do pai da época, que eram meio assim, agiotas e outras coisas, foi pro lado negativo e começou a tentar juntar dinheiro para a família de forma ilegal. E acabou sendo preso. E Margarida, menina novinha, juntamente com a mãe, que não queria passar fome na época, viraram mulheres da beira do cais, prostitutas, né? E a menina, então, desde os 7 anos, começou a ser levada pela mãe, juntamente para ter o que comer, o que vestir, e ficou naquela vida. E quando eles chegaram lá no umbral, eles permaneceram por muitos anos. Eles ficaram 8 anos na zona umbralina, sem resgate, se escondendo em tocas, cavernas, sendo ameaçados dia e noite, perseguidos pelos outros colegas ali, porque eles não deixam ninguém impune. Eles descobrem os seus delitos, seus defeitos e falam: vai lá, olha lá o covarde que deu um tiro, e ficam mostrando para os outros os erros que eles têm. Então esse que nós chamamos de verdadeiro inferno. Que aqui na Terra hoje nós vemos que tem muito disso, né? Agora que o Facebook, então, um bombardeia o outro. Às vezes uma pessoa vem e fala: ah, vou falar do fulano indiretamente, manda dele. Então nós estamos fazendo o que nós fizemos lá. Isso que é o perigo. Isso que quando eu começo a perceber que eu estou com alguma atitude dessa, eu já entro já em desespero. Eu já falo: meu Deus do céu, contenha-se, né? Porque a gente tem que ter o nosso bom senso. Depois de 8 anos eles são resgatados e vão então para o hospital de Maria. Maria, ela vai buscá-los de carruagens, cercados de lanceiros, na maioria das vezes hindus, soldados de alto escalão, com armas de choque, cachorros, cercas elétricas, porque dentro do seu hospital só ficam aqueles que merecem e que são resgatados. Existem fossos, pontes elevadistas, tudo isso para proteção do ambiente onde ela constitui a sua morada, o seu primeiro resgate. Maria poucas vezes visita pessoalmente o seu hospital, porque a presença dela é tão marcante que até os espíritos de mais elevados graus saem de suas funções para poder olhar, né, e reverter carinho a ela. E ela não quer que nenhum deles saia dos seus afazeres, porque ela precisa resgatar todos os sofredores. Então ela envia vídeos, mensagens, para ela não mexer no ambiente. Ela vai pouquíssimas vezes visitar. Quando eles foram resgatados, então, lá é assim, ó, eu falei que é tão bonitinho, tô tão feliz, sabe, gente, salvou minha vida. Chega lá, tem plaquinha: hospital, isolamento e hospício. Ai, não é tão bom você chegar num lugar e ver isso, né? Você fala: tô salva de qualquer maneira.
Se eu sou louca, eu vou direto pro espírito. Se eu estou perturbada, eu vou pro isolamento. E se eu quero ajuda, eu vou pro hospital. Então são lugares onde todos nós temos lugares. E eu achei isso muito importante. Camilo, Mário Sobral e mais 2 foram levados para o hospital. O Jerônimo foi também. Mas Jerônimo, ele era um homem um pouco astuto. E ele não aceitava muitas regras. Ele estava no hospital, mas ele ficava assim, eu quero ver minha família. Rebelde, sabe? Não aceitava as coisas. E ficava o tempo todo, eu quero ver minha família, eu quero ver minha família, quero ver minha família, quero ver minha família. E um dia, então, os abnegados chefes falaram assim, vamos levar ele para ver a família. E arrumaram uma legião para que fossem com ele até sua casa. Ai, gente, aí é que é o duro, né? Ele saiu de lá achando que todos estavam o quê? Tristes. Tristes, mas bem, né? Chorando a morte do pai, pensando que o pai fez falta, que o pai isso, que o pai aquilo. Ele me pega a filha querida e amada prostituta, o filho preso, a mulher desviada na vida e a outra mais ou menos. E quando ele se depara mentalmente com eles, todos não o deixaram sem a culpa. Porque quando a pessoa se suicida, a pessoa fala, tadinho, né? Não. Os filhos e a mulher sempre falaram assim, por que ele fez isso? Se ele não tivesse feito isso, a minha vida teria sido diferente. Meu pai acabou com a minha vida e ele teve que ouvir isso de todos os entes queridos que ele sabe. E no momento ele surtou e voltou diretamente para o hospital, porque quando os espíritos têm a liberdade de vir passear por aqui e eles têm uma crise de pânico como nós temos, automaticamente eles já são resgatados e levados direto para o hospital para que eles não perturbem mais ainda o ambiente onde estavam. Porque quando ele chegou ao lado do filho, o filho começou a se conectar com ele, o filho falou assim, eu não vou aguentar ficar preso, eu também vou me matar. Porque ele pegou a ideia suicida do pai. E ao invés do pai ajudar, o pai estava piorando ainda com aquela sensação do lado. E o Jerônimo foi levado para o isolamento, após ser hospitalizado. O isolamento, gente, é um lugar onde os espíritos ficam em celas higienizadas, lindas, com músicas, grades, porque eles não podem comprometer o ambiente psíquico ao redor, então eles têm que ficar em isolamento mesmo. Vigiados mesmo. Vigiados, com câmeras de segurança e para cada um benfeitor que faz a companhia e se propõe a fazer a educação deste ser que está ali. Então ele fica em completo isolamento sem os demais amigos. Já Camilo, Mário Sobral e os outros 2 permaneceram ainda no hospital e foram sempre levados a palestras, porque eles vinham para cá, para o Brasil, assistir palestras. Isso que eu achei mais interessante. Eles saem da espiritualidade e vêm para cá, nos nossos centros. E por que no Brasil? Então vamos lá. Quando Mário Sobral matou a sua amante, ele cometeu um crime passional, por amor. E depois ele, por desespero, ele tirou a própria vida. Então ele cometeu 2 delitos. Camilo, só um delito que foi o ato do seu próximo. E Jerônimo, além do seu suicídio, ele ainda desestabilizou toda a sua família. Cada um teve uma pena diferente. Cada um teve seu lugar predestinado. Em primeiro lugar vem a aceitação. Após vem a resignação e em seguida vem a reparação. Na espiritualidade são nos ofertados 3 diretrizes que nós podemos escolher. Camilo foi levado a uma assembleia junto com seus demais amigos para definir, depois de mais de 28 anos no Hospital de Maria, qual seria o melhor caminho a seguir. Nós não vamos ser resgatados e ao mesmo tempo vamos ser já direcionados para uma reencarnação compulsória se tivermos méritos. Só no caso dos obsessores vampirismos, que
são os casos mais extremos e que ficam em torres de isolamento, é que esses casos acontecem, deles terem que reencarnar compulsoriamente. E eles ainda reencarnam adormecidos. Eles nem se dão conta que eles estão reencarnando. Quando eles veem, eles já estão aqui entre nós. Geralmente é no Brasil que ocorre os resgates suicidas, porque os europeus, eles não têm tanto apreço por pessoas com deficiência física. E nós fomos uma pátria escolhida para que nós aceitássemos esses resgates. E nós temos maior número de crianças excepcionais do que os outros países, porque os indígenas matavam, né? Os africanos deixavam morrer também, e os franceses, imagina, que os portugueses, eles também nunca se tinha asilo, não tinha nada, deixavam lá nas ruas para morrer ali, aquelas crianças, né, que eles chamavam de monstrengos na época. Mas, graças ao bom e amado Jesus, temos nós, né, de coração aberto, que estamos aqui acolhendo todos, inclusive fomos acolhidos, né, que eu acho que é a primeira questão, e que vai nos mostrar isso. Após anos de estudo e tratamento, todos devem reparar os danos cometidos a si próprio. Camilo optou a permanecer mais alguns anos na espiritualidade, para instruir mais. Passou da cidade do hospitalar para a cidade universitária, onde ele foi estudar pedagogia, esperanto, a moral, e só depois ele regressaria para a Terra, onde aos 40 anos de idade ficaria cego. E viveria cego durante 20 anos, finalizando o tempo dele de reparo do seu ato cometido. Voltou, não queria, mas teve que voltar. Não temos remédio. Mário Sobral. Mário Sobral foi mais bonitinho também. Optou em reencarnar, pois iria nascer deformado no Brasil, sendo rejeitado pela mãe biológica por seu aspecto monstruoso, sem mãos e débil, porque ele deu um tiro e matou ela com a mão estrangulada. Então, na espiritualidade, ele já perdeu os movimentos, ele já perdeu as mãos no perispírito dele para poder já vir assim para a Terra. Olha como que eles são. E a prova não é assim, não é um espírito superior que fala, você vai vir sem a mão. Ele mesmo, porque Jesus fala nas parábolas, né? Se sua mão é motivo de escândalo, então corte-a. E nesse momento ele sentiu que ele não queria mais essas mãos, porque as mãos dele eram o quê? O motivo do escândalo que o fez chegar ali naquela Pois é, é a consciência dele mesmo, né? Sim, é a nossa própria consciência que nos cobra. Isso que eu falei que é importante, né? Porque ninguém vai chegar lá e vai falar, você vai fazer isso, isso, isso. Não, é nós mesmos que nos cobramos. E é isso que é o mais importante, porque é o ponto que a gente tem de nos refletir. Então, o que aconteceu com o Mário Sobral? Ele reencarnou monstrengo, a mãe biológica não quis, deixou com uma amiga. E essa amiga já era velha, tinha mais de 40 anos, velha. Eu acho tão engraçado, é que ela ficou com uma senhora já bem de idade, 40 anos, pensando eu, né? Antigamente era mesmo, né? 40 anos era velho, né? Falava, né? Eu leio esses livros, fala, já era um ancião, eu falo 33 anos, eu falo, Jesus, então como me ficar? Eu tenho uma foto de um jornal de 1904 em que um ônibus entrou na casa, um carro entrou na casa, e que ficou com essa vizinha. E essa vizinha tinha uma filha pequena. E ele foi ali, acariciado, amado por essa vizinha, e quando essa vizinha velhinha morreu, já com seus 50 anos, ele ficou aos cuidados da irmã. Tem que ser 70, agora tem que falar 70, 80, né? Cadê eu? Sabe quem que era a irmã adotiva? a amante. Era a amante dele, que se comprometeu a ficar com ele naquele estado até o fim da vida dele, porque ela tinha se comprometido com ele em outra, porque ela fascinou ele, ela falou mentiras, mas ela se comprometeu, e depois que se compromete, gente, é difícil reverter este nome. Jerônimo estava no isolamento e foi encaminhado para a reencarnação, pois na Terra iria ser rico e cuidaria de crianças carentes, porque ele abandonou seus filhos.
Então ele teria que resgatar o maior número de crianças possíveis, para que essas crianças não ficassem à mercê da vida como os 2 filhos dele ficaram. Ele perderia tudo a uma certa hora da vida, mas deveria ter força suficiente para superar e não cometer o mesmo delito já praticado. Tudo isso sempre amparado por espíritos do bem, que não nos dispensam amparos nunca, sobre os cuidados de nossa mãe, Maria de Nazaré. Todo dia, às 18 horas, é feita uma vibração para Maria, dentro do hospital dela. Todos os funcionários, às 6 horas, param tudo o que estão fazendo e direcionam seus pensamentos de vibrações de agradecimento e paz para Maria. Saem feixes de luz maravilhosos de todos os lugares e vão diretamente para ela. E esses feixes de luz viram depois casas espirituais, assistências, abrigos, hospitais, vestimentas. Então seria bom que todos vocês fizessem como eu depois que li, que eu coloco as despertadoras às 6 horas da tarde no meu celular. E eu escrevo Maria, Mãe de Jesus, para mim poder ler e lembrar que às 6 horas eu tenho que, nem que se for 5 minutos, fazer uma prece direcionada a ela em agradecimento por zelo a nós mesmos. Devemos sempre manter os nossos pensamentos elevados, para que as loucuras não nos acoplem antes da hora. Todos nós vamos ter que cumprir o nosso papel aqui na Terra. Todos. Seja ele fácil, moderado ou difícil. A fuga nunca vai ser o melhor caminho, porque vai nos levar ao atraso e depois em seguida a danosas recuperações e depois ao reparo. Então nós temos que seguir este caminho. Todos nós temos medo, todos nós temos pânicos, anseios, inseguranças, ansiedades. Mas isso está mostrando pra gente que é hora de agir, que é a hora da gente sanar aquele mal que está dentro da gente, para que a gente não repita o mesmo mal. O pior de tudo não é isso. O pior de tudo não é morrer. Quem lê esse livro vai ver. O pior de tudo é reencarnar. A passagem da reencarnação me tocou muito, mas muito mesmo, meu íntimo. Porque é um lugar envolto de tanta tristeza, porque nós temos que deixar amigos, parentes, benfeitores que fizeram de tudo por nós, nosso conforto, nossa segurança espiritual, consciência, nossa consciência, para reencarnar num lugar incerto, inseguro e com a nossa mediunidade tampada, e a gente não enxerga os nossos benfeitores falando pra gente, vai, o caminho é seguro. E esse momento do reencarne para eles é uma coisa terrível, é um lugar que é uma ala, que onde eles passam, eles sentam, choram, e quando vê algum amigo, algum familiar entrando ali, o sentimento de tristeza, mas de saudade, de medo de que não aconteça aquilo que foi realmente programado, que os distancie cada vez mais, é uma coisa muito. Então, já que estamos aqui, vamos fazer bem, né? Vamos aproveitar essa nossa oportunidade. Hoje, então, mais ainda que vocês, nós estamos todos aqui doando energia para que nossos jovens, nossos filhos, o meu também, que vai pular carnaval, que está na idade de pular carnaval, possa ser amparado pelos seus anjos da guarda, para que eles possam ser protegidos e ter ainda um pouquinho menos comprometimento do que os outros que estão lá, Deus dará sem a dúvida, e que a espiritualidade possa trazê-los mesmo em sono para fazer tratamentos e cumprir a sua obra com todo carinho. Então hoje, gente, antes de deitar, nós já vamos fazer nossas preces aqui, mas vamos fazer uma prece mais forte ainda para os servos de Maria, que nesse momento estão trabalhando, e o que o livro fala é o seguinte: uma casa espírita não pode fechar. Porque imagina se você estivesse precisando do socorro e fosse 25 de dezembro, Natal, e não tivesse um hospital para me socorrer. Imagina se no carnaval é um momento onde todos precisam de mais ajuda, não tem uma casa para que eles possam socorrer.
No livro mostra uma avózinha que está rezando pelo seu neto. E o neto está dentro de um carro com 4 adolescentes, numa das avenidas do Rio de Janeiro, em alta velocidade. E já é de madrugada, está nublado. E a avó interpede tanto que o Dr. Bezerra de Menezes larga o acampamento, porque eles vêm e montam acampamentos, tendas enormes, gigantescas de hospitais espirituais na terra, para poder ajudar os espíritos que estão enlouquecidos. E o Dr. Bezerra, no pedido tão sincero daquela avó, sai dali do ambiente dele para socorrer o pedido da avó, e a avó sopra no ouvido do neto: na próxima parada, desce desse carro, porque eles iam ter que parar num posto de gasolina. E a avó na orelha do menino: na próxima parada, desce desse veículo, porque vai ter um acidente, vai ser muito feio, sai do veículo, sai do veículo. E o Dr. Bezerra vai e intercede por ela. Chega num determinado momento, o menino desce do carro, não dá uns 2, 3 quilômetros, tem um acidente gravíssimo onde todos morrem. Então olha, para vocês verem o poder da oração. Como que nós somos atendidos. E muitas vezes nós ouvimos o que eles estão falando no nosso ouvido e a gente continua sem dar a devida atenção. Então é isso que nós temos que nos preocupar a partir de hoje. Tem gente que intercede muito por nós e nós temos que agradecer. E não desviarmos dos caminhos que nós fomos colocados. Cada um com as suas missões, com os seus trabalhos, com a sua vida. Se a gente não puder ajudar o próximo, a gente não atrapalha. Então, já é um ótimo começo. Gente, muito obrigado. Era isso que eu queria passar hoje para nós. E eu espero que a espiritualidade faça um trabalho maravilhoso aqui e com todos. Quem vai fazer?